Oi, pessoal! Vamos mandar aqui. Domingo, mas a gente não pode parar, né? Tá vendo aí, Roberto? Oi, pessoal. Vamos hoje discutir um pouquinho rapidamente, porque é domingo e a gente tem que descansar pelo menos um dia, mas essas medidas provisórias não param e não deixam a gente parar nem um minuto, né? E como a medida provisória 944 trouxe algo que pode ser uma salvação para algumas empresas, eu achei fundamental a gente falar um pouquinho sobre ela para alguns empresários ficarem um pouco aliviados daí para frente. Então, pessoal, gostaria só que vocês me confirmassem se o som tá ok. Por favor, me falem aí se tá dando para ouvir. Eu prometo que vai ser uma live hoje mais rápida, curta, direta. Então, para a gente já abordar direto o assunto da MP. Beleza? Obrigada, Roberto. Obrigada, Paulinha. Então, vamos chamar o Paulo. Paulo Pimenta, que é consultor. Oi, Pablo. Tô mandando aqui o convite pro Paulo entrar com a gente. Bom, enquanto o Paulo tá entrando aqui, já vou colocar ele aqui com a gente. Vamos. Bom, e aí eu vou pedir então o Paulo para entrar aqui conosco. Boa tarde, Oi, Paulo. oi, Graciano, tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo jóia. Boa Vou tarde, fazer um pessoal. Como é que convite. estão as coisas? Aí todo mundo, o pessoal acompanhando a gente, eu falei, Paulo, não dá pra gente parar nesse momento, né? E aí, É, cada hora é uma medida provisória, cada piscar de olhos sai uma nova legislação. E ninguém melhor do que você para falar com a gente um pouquinho sobre a MP 944, que trata de assuntos de direito do trabalho, e aí eu vou falar um pouquinho da parte do trabalho, e trata da parte financeira. E ninguém melhor que você, que é um salvador de empresas, que todo mundo conhece como um grande entendedor, é administrador, consultor, salva muitas empresas. Então, eu queria muito que a gente debatesse um pouquinho se essa medida foi boa ou não. Muito obrigada por ter aceito conversar um pouquinho sobre isso no domingo à tarde, né? Graciano, eu que agradeço e agradeço a gentileza e os elogios na minha apresentação. Muito obrigado. Pode sempre contar conosco. Graciano é uma Ah, grande parceira, uma advogada fantástica, uma família maravilhosa. Gostamos muito de todos vocês. ai, muito Contem conosco. obrigada. Bom, tô vendo aqui que tem gente a Rosângela de Cabo Rio com a gente, Roberto, e aí, vamos primeiro explicar um pouquinho, gente. E aí tem duas medidas provisórias que saíram assim no apagar das luzes. Ontem à noite, durante o show do Jorge Mateus, saiu uma nova medida provisória, que é a 945. Eu vou falar dela mais tarde, um pouquinho, explicar um pouquinho o que saiu da 945. Não querem deixar nem a gente assistir o show do Jorge Mateus. Sai medida provisória até na madrugada que está tendo um show. Mas antes dela saiu a medida provisória 944. E a 944, ela trouxe para gente um programa emergencial de suporte a empregos. E nessa parte de programa emergencial de suporte, o suporte que ela está dando é a possibilidade de empréstimos para as empresas contraírem empréstimo para pagamento da folha de pagamento dos empregados. E aí a gente Isso tem muito o mesmo. que conversar sobre isso, né, Paulo? Se compensa, se realmente é algo que as empresas estão tendo grande benefício ou não. E aí eu queria Graciane, começar te perguntando, porque aí, gente, eu pode estou com a falar. medida provisória aqui do meu lado, e ela vale para quem pode pegar esse empréstimo, essas operações de crédito. Sociedades empresárias e sociedades cooperativas, exceto sociedade de crédito. E a finalidade é o pagamento salarial de seus empregados. A primeira discussão que a gente faz, e aí mais cedo eu tive até a oportunidade de discutir isso até com o próprio Paulo, na hora a gente mandou uma pergunta, primeiro fala empregados. E quando fala empregados, o que eu acho que a MP quis foi reduzir. Falar, olha, empregado é quem tem trabalho assinado, diretor que recebe prolabore, o próprio dono da empresa,
ficaram fora dessa possibilidade de concessão de crédito, né, Paulo? É só para a folha de pagamento. E um valor que a empresa tem que ter de receita bruta superior a R$ 360.000 e igual ou inferior a 10 milhões. Paulo, são muitas empresas na nossa realidade que estão dentro desse valor? Como é que é? A maior parte das empresas estão dentro desse valor. A maior parte das micro, pequenas, até um pouco das médias já estão dentro desse valor. Há uma solicitação do governo, isso foi colocado em diversas lives, para estender esse valor tanto para a parte de cima quanto para a parte de baixo, para empresas que faturam menos de 360 mil e para empresas que faturam mais de 10 milhões. Então, a Associação Nacional dos Shoppings já pediu e já foi evidenciado uma boa vontade do ministro Paulo Guedes de estender esse valor para cima, e já há demandas para colocar esse valor mais baixo, porque há empresas muito pequenas que não chegaram a faturar 360 mil por ano, e dessa forma ficaram excluídas. Essa é uma medida provisória, Graciane, que operacionaliza o que já tem sido falado há algum tempo desse programa emergencial de manutenção dos empregos. Então, o ministro, o presidente, já vem comentando há algum tempo a intenção de criar medidas de proteção ao ambiente de negócio e principalmente de proteção aos empregos, da forma de subsídio do Estado. E o que o Estado resolveu fazer? O Estado vai efetivar o que já se falava nos discursos, e essa portaria, ela operacionaliza a situação do financiamento de até 2 meses de folha de pagamento. Como é que isso vai se dar? Isso tudo é falado dentro desta medida provisória 944. É uma medida provisória que já vinha sendo esperada há algum tempo, porque o ambiente empresarial hoje vive uma incerteza muito grande em razão do seguinte: há notícias de que vão sair condições melhores o tempo todo. As próprias lives que o ministro participa, os posicionamentos do presidente, dão a entender que eles têm a intenção de amortizar o impacto dessa crise aos empresários e aos empregados. Só que eles fazem menção às instituições bancárias, e a hora que você recorre às instituições bancárias para saber como de fato isso vai ser operacionalizado, as respostas são as mesmas. Não sabemos. Aguardamos informações do Banco Central, aguardamos informações das centrais de crédito e até mesmo da diretoria. E essa medida provisória, ela operacionaliza esse sistema, ela deixa claro como vai funcionar essa medida, como vai funcionar esse recurso, de onde vem o recurso, como é que ele vai ser aplicado, quem pode usufruir, quem não pode usufruir, e como vai se dar a relação de créditos oriundos desse empréstimo. Paulo, e para uma empresa hoje que está passando aperto, realmente acho que muitas durante esse período de coronavírus têm esse medo de ter que fechar as portas, porque parou a atividade, não deu para fazer teletrabalho, não deu para fazer delivery. Esse valor de juros que eles estão propondo é um valor que compensa, que dá para salvar, que é pagável depois? Sim, Graciane. A estrutura da medida provisória, onde ela operacionaliza os empréstimos, ela torna-se muito favorável ao empresário. Afinal de contas, ele já está passando uma dificuldade muito grande. Nada mais justo do que o governo facilitar alguma coisa nesse momento. Então, ele facilita em termos de alguns aspectos. Número 1, em termos de juros. Os juros são altamente subsidiados. Eles se equivalem a 3,5%. São 6 meses para começar a amortizar, começar a pagar esse empréstimo. E o segundo aspecto diz respeito ao prazo, são 36 meses. O que equivale a esses 36 meses? O Estado procura, então, fazer com que uma das maiores despesas fixas, um dos maiores custos fixos das empresas, em alguns casos até variável, que é a mão de obra, seja diluída durante 36 meses a juros muito baratos. Então, dessa forma, é possível que haja um incremento natural
de algum capital de giro nas empresas. Ou seja, se elas estão vendendo, mesmo que pouco, elas começam a não gastar esse recurso com folha de pagamento, elas começam a represar um pouco de recurso, e esse recurso pode ser utilizado posteriormente para pagar um fornecedor, para facilitar a questão de prioridades de escolhas em termos de pagamento. Então, é uma situação que eu aconselho a todo mundo que tiver com algum tipo de dificuldade que opte por isso. Mas, de Para acordo fluxo de com caixa, então, é informações, algo muito benéfico. é muito benéfico, Graciane, porque você vai pegar um recurso que sairia mensalmente durante 2 meses, que equivale em algumas empresas a 50% do faturamento, outras 30%, outras até mais, já vimos empresas com em torno de 80% do faturamento, a folha representa isso. Então, é uma possibilidade muito interessante. Por quê? Porque esses 2 meses vão ser divididos em 36 prestações e ainda vão ter 6 meses de carência. E em algumas lives o ministro já deixou escapar que existe a possibilidade de que isso não seja exclusivo, isso ocorra durante alguns meses enquanto essa situação perdurar. Ou seja, há a possibilidade de postergar o pagamento da folha desses 2 meses e, quiçá, mais 2, mais 3, o que é uma possibilidade muito benéfica para a geração de capital de giro. Ainda mais ao juro que está sendo colocado. Agora, nem tudo sai de graça. A ideia do Estado é dar com uma mão, mas também cobrar com a outra. Então, ele pede para que as empresas não demitam no período exatamente subsequente. Ou seja, e aí vamos lá. vamos Aí deixa comigo manter o explicar emprego. aqui, então. Bom, aí eu queria Por até que favor. quem está com a gente, Paulo, que tem alguém, amigo que conhece, que tem empresa, ou que tem empresa, ou que tem algum amigo que tem empresa, que mande para o pessoal, convide o pessoal para eles conhecerem essa medida provisória 944, porque muita gente não sabe que ela veio e está desorientado, não passou um final de semana pensando como é que vai fazer. Então, é uma grande opção, gente, pelo que o Paulo explicou. É uma oportunidade para as empresas conseguirem sair muito bem dessa crise. Então, pessoal, não deixe de avisar para os colegas a existência dela. Mande aí, convida o seu colega que tem uma empresa para que ele possa assistir a explicação do Paulo. E aí, como o Paulo mencionou, eu vou explicar a parte trabalhista que veio nessa medida provisória 944. Como o Paulo disse, o governo deu com uma mão e, por outro lado, ele falou, peraí, gente, mas também você tem que dar uma contrapartida. O plano do governo ele está dando a concessão de crédito, está colocando isso com juros, como o Paulo bem disse, juros praticamente negativos aí, e, ao mesmo tempo, o empregado que usufruiu disso, naquela empresa que usufruiu dessa concessão, esse empregado não pode ser demitido sem justa causa no período de 60 dias depois que terminar o empréstimo. Então, vamos supor que não teve elastecimento do empréstimo, que foi de apenas 2 meses. Em 2 meses, a empresa utilizou esse crédito dos bancos, e aí, quando acaba esse financiamento, o empregado tem mais 2 meses de uma estabilidade provisória, em que eles não poderão ser demitidos sem justa causa. E aí me mandaram já perguntando assim, Graciane, mas e com justa causa pode? Aí, claro, gente, se é com justa causa, se esse empregado praticou furto, se foi alguma coisa grave ali pelo artigo 482 da CLT, aí não tem como. Aí o governo não vai segurar o cara que praticou uma justa causa. Mas sem justa causa, não tem jeito. Então, há uma estabilidade provisória que ele trouxe. Pegou o direito ao crédito, mas também não vão ajudar a economia não demitindo esse empregado nesse período, né? Bom, a medida provisória, ela fala um negócio que é muito importante, e isso é uma dúvida que muita gente tem, sabe, Graciano? Que é o seguinte, como é que eu vou fazer para que esse dinheiro chegue até a minha empresa? Esse dinheiro não vai chegar à empresa. Ele vai do banco, ele será repassado do Tesouro para o BNDES, do BNDES para o banco, e do banco diretamente para a conta salário dos funcionários. Então, quem hoje já não opera com conta salário, vai ter que operar com conta salário para optar por esse empréstimo, porque o empréstimo ele consegue ser operacionalizado através de quem já processa a folha de pagamento de forma bancária. Então, para optar por isso, então, aquelas pequenas empresas que ainda pagam por orelite, dinheiro no envelope, ou às vezes até cheque, elas devem colocar
os valores a receber, os salários desses funcionários, em uma conta salário. Então, procurar um banco que seja credenciado. A maioria dos bancos já se manifestou de forma favorável a credenciar, os bancos estatais, fundamental, e transferir suas folhas de pagamento para o banco. Isso é até um negócio formidável. Por quê? Porque diminui o risco. Empresa é um ambiente onde é que a gente não deve estar lidando muito com o numerário. Dinheiro não deve ficar ali muito disponível. É importante você colocar esse dinheiro no tem laço, ele tem origem. Agora, isso trouxe uma dificuldade ímpar para alguns empresários que pagam folha, parte por dentro e parte por fora. Por quê? Porque não tem como você pagar parte por fora através de banco. E a medida provisória limitou o pagamento limitou esse empréstimo a até 2 salários mínimos por funcionário. Então, nunca foi tão razoável fazer o certo, que é pagar a folha integralmente por dentro e, melhor ainda, por vias bancárias. E aí, realmente, quem tem o salário por fora e empresas informais, gente, não vão ser contemplados com esse valor. É importante a gente lembrar que o governo ele tem que ter algum critério. Então, o critério dele é quem está legal com o governo, quem está cumprindo com essas normas, vai receber. Quem não está, não vai conseguir ter esse valor, né, Paulo? Exato. Então, assim, o processamento da folha, ele se dá pelo aspecto contábil. Então, só a folha por dentro. Ah, Paulo, mas eu tenho vendedores onde eu pago salário por dentro e pago a comissão por fora. O salário por dentro pode entrar. A comissão já não entra. A comissão ela não consegue ser financiada pelo Estado. Ela vai ser 100% a cargo do empregador. Excelente. Paulo, eu acho que deu para o pessoal entender assim, qual foi o intuito da medida provisória 944, para a gente poder divulgar. Eu acho que realmente é uma salvação para as empresas. Vocês viram os pontos que o Paulo trouxe para a gente, da possibilidade de pegar esse valor em instituições financeiras, a abertura de conta salário, que realmente facilita muito, e evita também a parte de insegurança pública, de assalto e por aí vai. Então, acho que esses foram os pontos principais, né, Paulo, dentro do que a gente viu na medida provisória 944 e aguardar para ver se vai ter o abastecimento, se empresas que são abaixo de 360 mil com receita anual também poderão, porque muitos que são micro, mas eu preciso desse valor, e aí a gente vamos aguardar, porque por enquanto são as empresas de 300, com a receita de 360 mil reais a 10 milhões de reais com receita bruta anual no ano calendário de 2019. Então, enquanto isso, Exato. a gente aguarda. Bom, Paulo, gostaria de te agradecer só refazendo um passo a passo, então, para quem pretende adotar, quem pretende aderir a esse empréstimo, então, de imediato, procurar o seu banco conveniado. Quem não tem conta salário já, trabalhar a questão de conta salário, levar a documentação de funcionário, aderir à conta salário e, dentro em breve, começar aliás, solicitar essa linha e também já ter os dados da última folha, que vai servir como base para esse empréstimo, absolutamente atualizado. Então, já faça contato com o seu contador, com o seu departamento pessoal, para já ter os dados da última folha de pagamento devidamente atualizados. E aí é só pedir e o dinheiro já vai cair diretamente para cada funcionário. 6 meses para começar a pagar, 36 meses de prestações e juros negativos de 3,75. É uma oportunidade que eu não deixaria passar. E lembrando, 60 dias, quando o empregado tiver ali, já tiver pago essas parcelas, as 2 parcelas, 60 dias não pode ser demitido sem justa causa. Então, pagou com as 2 parcelas da concessão do empréstimo, quando acabaram esses pagamentos, aí 60 dias de demissão. Paulo, estão perguntando aqui, e aí você abordou isso para a gente, mas só para poder enfatizar, como faz para conseguir no banco e se é qualquer banco? Exato. Como faz para conseguir no banco? Primeiramente é colocar a folha de pagamento no pagamento bancário, né? Então o funcionário já deve receber via conta salário. Segunda questão de qualquer banco. A maioria dos bancos vão optar, até mesmo porque a medida provisória ela não cita bancos. E nesse caso ela torna para a generalidade.
Então, basicamente, todo banco vai estar disponível através desse recurso. O banco entra com 15% apenas, né, do valor solicitado, e o Estado vai entrar com 85% desse valor. O Ô, Paulo, banco e eu vai vi ser até só que um o Estado intermédio. assumiu o risco também, no caso de não pagamento, essa parte, a grande parte vai ficar por prejuízo do Estado, né? E não do banco. Então, não tem por que o banco Exatamente. não querer fazer parte. O que acontece? O Estado ele vai arcar com 85% desse empréstimo emergencial. Então, é dinheiro que está saindo do Tesouro, através do BNDES, que vai subsidiar os bancos. Inclusive, os bancos não vão ganhar muito com isso, porque a taxa de 3,75 é quase o custo do dinheiro. Então, isso é uma situação muito clara do governo tentando facilitar a vida, tentando diminuir os prejuízos ocorridos e tentando segurar a empregabilidade, a quantidade de empregados que existe hoje, de modo a minimizar a crise. É fundamental que quem tenha interesse faça essa opção e essa possibilidade, essa instrução bancária, ela deve chegar dentro de alguns dias. Então, acredito que até sexta-feira a rede bancária já está toda conveniada e devidamente operacionalizada para efetuar esse empréstimo. Uhum. Ô, Paulo, lembrando, como você já falou, que o dinheiro vem do Tesouro, uma parte, isso, gente, com certeza vai ter fiscalização do governo, porque não pode Vai. pegar para usar para outra coisa, tem que ser exatamente para a folha de pagamento dos empregados. Então, O não Banco dá para pegar Central esse valor para investir em novo galpão, nada disso nesse momento, O Banco né? Central ele vai agir como um ente fiscalizador, né? Então, ele vai fiscalizar se esse recurso está indo efetivamente para a folha de pagamento. E também não tem muito como esse dinheiro ser desviado para outros fins, porque ele sai diretamente do recurso bancário para a conta salário do funcionário. Ele não passa pelo caixa da empresa. Então, ele não vai passar pelo caixa da empresa. Joia. Ele já vai direto. E tem só o Roberto tá enfatizando aqui, então deixa eu aproveitar e falar nisso. O Roberto gosta de perguntar, o período de garantia é de 60 dias após o pagamento do empregado ou após a quitação do valor emprestado? É após o pagamento do empregado. Então, o que a MP trouxe para a gente é que poderia utilizar esse crédito por enquanto por 2 meses. Então, pagou o empregado com a folha 2 meses a folha dos empregados com essa concessão de crédito, depois, quando acaba esse pagamento, 60 dias para frente. Ou seja, dá aproximadamente 4 meses aí de estabilidade para esse empregado, em que ele não poderia ser demitido sem justa causa, se utilizarem os 2 meses de crédito para pagamento. E a Aline está perguntando se o pagamento será até 2 salários. E para quem recebe um valor superior, como fica? Nesse caso, a empresa arca com o restante do valor. Então, imagina que o funcionário recebe R$ 5.000. Até dois salários mínimos, o Estado financia. Dali para frente, a empresa mesmo vai ter que arcar com esse valor. Cabe Sim, vai ressaltar, pagar a gente, que num diferença. período que num período desse de crise, a gente deve ficar muito atento às notícias e, de certa forma, ter um pouco de paciência, porque como envolve recursos do Tesouro, e o Estado vai amortizar isso, e de forma igualitária todo mundo vai pagar com seus impostos, medidas de incentivo ao trabalho, elas estão sendo um pouco mais demoradas. Então, o governo anuncia, há uma onda de ansiedade no mercado, porque não se sabe efetivamente como isso vai ser feito. Os bancos não estão sabendo, ninguém dá notícia de como isso vai ser operacionalizado. E aí vem as medidas provisórias que determinam os limites, as nuances de como isso vai funcionar. Essa fala a respeito desse empréstimo, mas a outra próprios bancos já estão olhando ampliações de limite com outro. A intenção do Estado abrir a liquidez para o mercado, de modo que faça que o dinheiro corra. O que tem sido enfrentado hoje é que essa liquidez tem sido retida no banco. O governo
ele liberou, né, boa parte do compulsório, ele não coloca mais tanto, faria mais liquidez para o mercado, faria com que mais dinheiro rodasse na praça, diminuíssem, as pessoas comprassem mais. Uhum. Ó, joia. Bom, travou o áudio aqui, o meu também travou para ouvir o Paulo. Vamos ver se retorna. Paulo, tá ouvindo a gente? Agora sim. Vocês me Ah, ouviram bem? Travou? sim, deu para ouvir aqui. Aline, até onde deu para ouvir? Deu para Roberto. Bom, e aproveitando, Natália tá dando um oi e o Roberto também que tá aí conosco. Oi pro pessoal da FAPAM, saudade de vê-los, viu? Eu também. Imagina eu, que já fiquei na licença maternidade e agora quando eu acho que eu tô chegando. A gente Mas, está vendo joia. só por videoconferência, mas a Por presença é vídeo, fundamental. é verdade. Bom, e aí teve também uma outra pergunta aqui do Murilo, que perguntou como fica o empregado. Tudo bem, Murilo? Como fica o empregado que recebe pensão por morte? E se houver a suspensão, ele recebe. Bom, no caso da pensão por morte, o pagamento é feito pelo Estado, então não é pela empresa, a não ser que tenha alguns casos de indenização por empresa. Se for pelo Estado, aí ele vai continuar recebendo. Se houver suspensão, ele continua recebendo só para a pensão por morte, não é um trabalho. Então, não há uma suspensão. Eu não sei se é isso exatamente que ele perguntou. E o Roberto comentou que realmente algumas empresas ficaram fora, né, desse valor, que é o que o Paulo É. comentou, que provavelmente haverá uma abertura, às vezes, um pouco maior, principalmente para as menores, né, Paulo? Que o nosso país tem uma característica de que as empresas menores movimentam a economia. E elas não É, terem acesso ao crédito dificulta o, muito nesse o momento. aspecto a margem, né, entre 360 mil e 10 milhões, ela foi determinada dessa forma porque é onde está concentrada a maior geração de emprego. Então, empresas que faturam menos de 360 mil, elas têm uma geração de emprego significativa, mas não tanto quanto aquelas que faturam acima de 360 e até 10 milhões. Mas Exatamente. já se fala, a gente já vê lives do ministro Paulo Guedes comentando em diminuir esse limite inferior e aumentar o limite superior. Uhum. É. Bom, aí o pessoal estava falando que travou nos salários maiores, mas eu acho que deu para entender. Se tiver alguma dúvida, não deixe de enviar aqui para o Paulo sanar essas dúvidas para a gente. Gleison, comentamos bons tempos da Fadom. Gleison, que prazer ter você aqui, grande advogado, super atuante, e que com certeza agora terá muito mais trabalho ainda, né? Já tinha muito trabalho, agora ainda duplica com essas medidas provisórias saindo a qualquer hora. Mas eu acho que deu para esclarecer, pessoal, os pontos da medida provisória 944. Eu espero que tenha ficado claro, que isso possa auxiliar alguns empresários que estão preocupados. Eu sou muito esperançosa, Paulo, eu tenho certeza que a gente vai conseguir sair disso. O coronavírus veio para fazer a gente repensar muitas coisas nas nossas vidas. E com certeza, eu falo que ontem à noite a gente ainda comentava, nunca a nossa família ficou tão unida, tão próxima, debatendo todos os assuntos. Assim, foi algo muito gostoso essa união durante esse período. E que isso possa sempre perdurar, sem vírus ou com vírus, que a gente saiba que a família é a essência da gente, que é a família que realmente a gente encontra a base. E eu queria, Paulo, que você deixasse para a gente seus contatos, para quem tiver dúvida, para quem precisar de um consultor, especialmente nesse momento tão árduo, que você pudesse aí auxiliar o pessoal.
Pessoal, eu gostaria de agradecer a Graciane a respeito dessa oportunidade de fazer a live. Eu agradeço muito, profissional que muito admiro. Gostaria de agradecer a todo mundo que está vendo. Aproveitar a oportunidade de agradecer o Dani, meu primo aí, que comentou, o pessoal da FAPAM, e deixar uma mensagem de incentivo. Ó, gente, a crise ela serve para provar o nosso valor. De fato, ser empresário no momento onde as coisas vão bem é relativamente tranquilo. Mas ser empresário, manter a função social de empresa, manter a função econômica de uma empresa em ambiente de mar revolto, prova efetivamente o valor de quem administra, de quem toca essa empresa. Então, eu gostaria de deixar claro que nós, brasileiros, somos experts em superar crises. Já superamos diversas outras crises, diversas crises econômicas, diversos planos econômicos, até greve de caminhoneiros a gente superou, não tem tanto tempo. Superamos outras situações em termos de crises geradas por governos e nós vamos superar. Essa crise vai nos deixar mais fortes, mais resilientes, de certa forma mais flexíveis. E contem conosco. O meu Instagram é Paulo Pimenta Consultor. Quem tiver interesse pode fazer contato lá pelo direct e lá a gente acaba de conversar. É importante que nesse momento a gente tenha a cabeça fria, mantenha foco e principalmente pense na missão das empresas. Para que elas existem? Vamos manter os nossos valores, vamos continuar a trabalhar, vamos fazer um mercado melhor, as empresas melhores, e nós vamos conseguir. Isso mesmo. Sem empresa não existe trabalhador, empregado, e sem empregado também não vai ter empresa, né, Paula? A gente está todo mundo junto. Exatamente. Gente, a crise não é só aqui, a crise é mundial. Então, eu tenho certeza que isso vai ser uma forma da gente repensar a economia e melhorar a cada dia. Como o Gleice colocou, tudo na vida é aprendizado e realmente são os aprendizados que deixam a gente mais forte, são os aprendizados que permitem que a gente cresça. E são nesses momentos, como o Paulo colocou, que a gente cresce. Viver tudo tranquilo, no marasmo, é muito fácil. Mas viver com as curvas e as ondas se torna muito mais emocionante, porque lá na frente a gente vai ter história para contar e vai ter, com certeza, muitas alegrias para a gente mostrar que a gente superou essa fase. Paulo, Calma não brigadão faz mais bom uma vez marinheiro, né? de vir. Você sabe que você é uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa que eu tenho muito carinho e que eu aprendi em muito pouco tempo a ter um respeito e uma admiração muito grande. Então, a FAPAM nos uniu, né, Paulo? E vendo o pessoal da FAPAM aqui, aumenta a minha saudade. Eu tenho certeza que isso vai passar logo e em breve eu estou de volta à sala de aula, que é a minha paixão, e matando a saudade dos meus grandes amigos que eu construí na FAPAM, por quem eu tenho muito carinho. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigada quem acompanhou a gente. Excelente domingo. Agora vamos à hora de descansar. Para de pensar em problema. Vai pensar em coisa boa. Vai dar uma volta assim na casa, porque não dá para sair de casa. Dá uma volta na casa. Vai olhar se está tudo organizado para planejar a semana e tornar a semana muito mais produtiva. Um beijão. Obrigadão, Exatamente. Paulo. Um abraço, muito obrigado. Até mais, gente. Até mais.